Olá, sexto ano, tudo certo com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a aula vai ser sobre a unidade 3, unidade 4, desculpa, que se chama Estudando as Misturas. Vamos falar sobre esse assunto aí. A aula de hoje, o que foi falado agora, será falado agora nessa aula, corresponde às páginas 140 a 147 do livro 2. Beleza? Então vamos lá começar a aula. Pessoal, primeiro a gente vai tentar diferenciar o que são substâncias e o que são misturas. O que são substâncias, né? Substâncias são substâncias puras que são feitas de uma só substância. Eu tenho átomos, tá, pessoal? Eu já expliquei isso pra vocês. Tem lá na tabelinha periódica que tem na sala. Eu já mostrei pra vocês aquele quadro do lado da lousa. E ali eu tenho o átomo de ferro, o átomo de oxigênio. E são elementos, né? São átomos diferentes. O átomo de oxigênio é de um jeito, o átomo de hidrogênio é de outro, o átomo de ferro é de outro. Agora eu vou dar esse exemplo de uma substância pura para vocês. A água. A água ela é composta por o elemento hidrogênio, que é o H. Tem dois átomos de hidrogênio na molécula da água. E o átomo de oxigênio. Um átomo de oxigênio. Eu já expliquei isso para vocês. Essa substância água, substância pura, composta de dois diferentes átomos. Mas nós temos o oxigênio, por exemplo, o gás oxigênio, que é feito de dois átomos de oxigênio, O2. O oxigênio ele alimenta o fogo. O gás hidrogênio é feito de dois átomos de hidrogênio, a molécula dele. O hidrogênio é altamente comburente, ele pega fogo com muita facilidade, é altamente combustível, né? Enfim, você vê que são três substâncias que eu exemplifiquei para vocês e elas têm três características diferentes. Né? Uma é líquida, outra é gasosa, uma pega fogo, outra apaga o fogo, mas são feitos do mesmo átomo. Mas quando eu tenho átomos que interagem entre si, formando uma substância formada por uma molécula desses átomos, pessoal, ela tem características diferentes, torna outra substância algo muito diferente. Então isso é substância, tá bom? As substâncias elas são divididas em substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são formadas por apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o diamante, pessoal. O diamante é feito só do átomo de carbono, tá? Já o carvão mineral, pessoal, ele também é feito só de átomos de carbono, né? O carbono grafite, né? Nossa, professor, é a mesma coisa? É a mesma substância, né? O carvão mineral, pessoal, quando ele está em altas profundidades, altas temperaturas, altas pressões, ele transforma em diamante, né? Essa substância extremamente resistente, que não risca, só o diamante risca ele mesmo. Pegar um prego e tentar riscar, você não consegue. Por isso que o diamante, ele é tão valioso, tá? Ele até quebra, se pegar um martelo e bater nele, ele vai quebrar, mas ele não risca, tá? Por isso que ele é tão valioso. Já, pessoal, o carvão mineral, que é feito grafite do seu lápis aí, ele é feito da mesma substância, mas ele sofreu uma transformação, né? Então aqui, pessoal, ele é muito pouco resistente. Porque pensa bem, o seu grafite é resistente. Ah, professor, ele pode me furar e tudo mais. Mas, pessoal, quando você passa o grafite na folha, o grafite é tão fraco que ele quebra na folha. Então a folha é mais resistente que ele, olha só. Tá bom? Então o carvão mineral não é muito resistente. As substâncias elas podem ser compostas que apresentam dois ou mais átomos, né? É o caso do sal de cozinha. O sal de cozinha é a substância sal de cozinha, substância pura, ok? Mas ela é feita de dois átomos diferentes, o sódio, que é o Na, e o Cl, que é o cloro. Tá bom, pessoal? O cloro sozinho tem outra função, você pode jogar ele na água, ele limpar sua piscina, enfim, mas quando ele se junta com o sódio, ele vira o salzinho de cozinha que a gente nos alimentamos, tá bom? Substância pura, sal puro. Entretanto, ó, composto, beleza? Tem dois átomos, guardem isso aí, eu vou cobrar, tá bom? Vamos pro próximo slide. Agora vamos falar sobre as tais das misturas. O que são misturas? Misturas, pessoal, são misturas de uma ou mais substâncias. Olha só a coisa mais simples, né? É um material formado por duas, né? Escrevi errado, desculpem aí, tá? Corrijam aí, ó. Difícil hoje. Formado por duas ou mais substâncias puras, tá? Exemplo, água do mar.
A água do mar ela tem água, H2O, e tem sal, NaCl, né, pessoal? Vocês sabem muito bem disso. A água do mar é extremamente salgada. Beleza, tem outras substâncias misturadas aí. Tem gás oxigênio dissolvido, gás carbônico dissolvido, enfim, excreta de peixe, xixi de peixe, enfim, pessoal, tem várias substâncias. Mas vamos pegar a água e o sal só, então já é uma mistura aí de água e sal, beleza? Próximo slide. Mas as misturas, pessoal, elas são divididas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Primeiro vamos falar sobre as misturas homogêneas. Misturas homogêneas, pessoal, elas apresentam apenas uma fase. Olha aqui a água. Ah, esqueci de falar, tá, pessoal? A água doce, ela também é uma mistura. Porque a água doce não é água H2O puro. Tá? Ela tem sais minerais dissolvidos ali. Você sabe disso, pegar água mineral, você sabe que tem sais minerais dissolvidos ali. A água pura, pura, pura H2O é água destilada. A água destilada, a gente tem que evaporar ela, que aí fica o sal no copo ali. Aí eu pego o gás dela, esfrio esse gás, ele vira água de novo, água líquida, e ela é purinha. É difícil de encontrar, mas por exemplo, nos medicamentos, né? Ah, vou aplicar uma injeção, eu tenho que dissolver aquele medicamento para aplicar a injeção. Aquela água que vai dissolver esse medicamento é água pura, é água destilada, não tem nada dissolvido nela, tá bom? A gente usa ela só para isso. Ah, professor, posso tomar água destilada porque ela é muito pura? Não, pessoal, não é bom tomar água destilada. Água doce é a melhor a ser tomada porque a gente precisa daqueles poucos sais minerais que tem nela ali. Tá bom? A água destilada faz mal para o nosso organismo começa a perder sais e nosso organismo só funciona com sais minerais dentro dele, tá bom? Então aqui, pessoal, essa água doce ela é uma mistura, eu sei que tem salzinhos dissolvidos nela. Mas eu não consigo falar aqui tem sal, aqui tem água, aqui tem sal, aqui tem H2O, não tem jeito, é uma fase só. Então é uma mistura homogênea, homogeneizada, uma fase apenas. O álcool, pessoal, que a gente compra aí tá em moda agora, né? Que a gente compra no mercado, pessoal, ele não é puro. Não é um álcool 100% que veio da usina, tá, pessoal? Ele tem um pouco de água misturada nele, tá? O álcool 70 tem 70% de álcool e 30% de água. O álcool 98, aquele que a gente compra no posto, até o álcool do posto ele não tá puro, tá, pessoal? Tem um pouquinho de água dissolvida nele. 91%, 98% de álcool, o resto de água. Álcool 48%. 52% de água, 48% de álcool. Então, e o álcool? Eu consigo diferenciar? Aqui tem água, aqui tem álcool, aqui tem água. Não, está tudo misturado. Tem a mesma coloração, a mesma fase. Eu não consigo diferenciar, tem uma fase só. O álcool, quando a gente vai trabalhar com ele lá no posto ou em casa, beleza? Então, isso é uma mistura homogênea. Eu não consigo diferenciar as substâncias que compõem esse material, tá bom? Agora vamos para as heterogêneas, pessoal, né? A mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Olha lá, uma mistura entre óleo e água, pessoal, eu tenho água, eu tenho óleo puro, duas substâncias diferentes. Eu misturo as duas, elas não se misturam, pessoal, devido à densidade, tá? Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea, que eu tenho mais de uma fase. Nesse caso eu tenho quantas fases aqui? Duas, né? Então eu consigo diferenciar essas fases. Água, óleo e areia. Olha só, tenho três fases: areia, água, óleo. Consigo diferenciar essas três fases. Não é bem diferenciável. Heterogêneo. Heterogêneo. Uma exceçãozinha aqui de mistura heterogênea, pessoal, o sangue, tá? Quando você pensa no nosso sangue, você fala, ah, professor, é homogêneo. Eu sei que é uma mistura o sangue, porque nele tem célula vermelha, célula de defesa, tem nutriente, tem água, tem gases. Eu sei que é uma mistura, mas é uma mistura homogênea, tudo vermelhão. Então, pessoal, dentro da nossa veia, dentro dos nossos vasos sanguíneos, se eu pegar o sangue, tirar do nosso corpo, colocar num prato, num copo, deixar parado, você vai perceber que ele vai coagular embaixo e em cima vai ficar um soro, né? Então, na verdade, ele se desmistura. Então, eu tenho duas fases ali: o plasma, que é esse sorinho, mais as células que estão embaixo, que é o coagulado, né? Elementos figurados a gente chama. A gente usa bastante o sangue e centrifuga ele. Quando a gente vai tirar sangue, a gente coloca ele nesses tubinhos, coloca numa máquina, pessoal, que segura esse tubinho. Essa máquina gira, que chama centrífuga. E aí o tubinho ele vira assim e gira, e é jogado para o fundo dele as células. Então ele fica separado desse jeito, as células aqui e a parte líquida dele, que é o soro, né, o plasma aqui em cima. Então o sangue, pessoal, ele é heterogêneo, ele tem duas fases, tá? A sólida e o plasma. Tá bom, pessoal? Então, quando te perguntar, fazer uma pergunta aí, o sangue é uma mistura heterogênea? O sangue é uma mistura de célula, nutriente, água, mas é uma mistura heterogênea ou homogênea?
Heterogênea, pessoal. Respondam heterogênea de cara, porque é uma pegadinha. O leite, pessoal, esqueci de falar, o leite também é uma mistura, tá? Ele tem proteína, tem açúcar, tem lipídio, tem água. Mas o leite eu vejo uma fase só, ele é branquinho. Não, pessoal, o leite também é uma exceção, o leite é heterogêneo. Sabe por quê? Se deixar ele parado, a gordura vai, a nata fica lá em cima. Tá bom? Leite integral, né, pessoal? Leite, não leite de caixinha, leite de verdade. Leite tirado da vaca, que a gente vê ele assim, pessoal. Quando ele fica parado, forma a nata em cima, que é uma fase, e a fase de bar, a fase líquida é outra fase, tá bom? Porque aquilo é a gordura do leite que se separa do resto do leite, tá, pessoal? Então leite e sangue são heterogêneos. Ok? Não vamos cair nessa aí, uma coisa só é homogênea. Não, é heterogêneo, tá bom? Tá acabando. Pessoal, mas misturas homogêneas líquidas também podem ser chamadas de soluções. Né? A mistura é líquido, tem uma fase só, posso chamar de solução. Toda solução é composta de um solvente e um soluto. O solvente é o que vai dissolver. O soluto, ao contrário, solvente é quem está dissolvendo. E o soluto é quem será dissolvido, tá bom, pessoal? Por exemplo, água com açúcar, né? Eu consigo, o açúcar ele dissolve na água e depois eu sinto o gosto a doce, mas eu não consigo enxergar o açúcar ali, tá misturado no meio da água. É uma fase só. Quem é o solvente? A água, porque ela vai dissolver o açúcar. E o soluto é que está sendo dissolvido, o açúcar está sendo dissolvido ali. Água com sal, água, solvente, sal, soluto. O cafezinho, o café eu jogo o açúcar ali, o açúcar vai dissolver, vai deixar o café docinho. Quem que é o solvente aqui? O café? Quem que é o soluto? Açúcar, tá? Aí uma observaçãozinha eu coloquei aqui embaixo. A água é conhecida como um solvente universal porque ela dissolve muitas substâncias. Não é todas que ela dissolve, mas dentre as substâncias que existem, a água é que mais dissolve as coisas. Ok? A aguinha é solvente universal, mas existem outros solventes. Não vou conseguir acertar mais isso aqui. Vamos pegar minha imagem e colocar aqui. Vamos falar sobre o último slide, falar sobre solubilidade das substâncias, pessoal. Turma, então tem lá o soluto, né? A solução. Quando o soluto ele está inteiramente dissolvido no solvente, eu chamo essa solução de insaturada, tá bom? Olha lá, quando eu joguei o açúcar no cafezinho, o açúcar desapareceu, eu não estou vendo açúcar mais. Então, eu posso jogar bastante açúcar, bastante açúcar, bastante açúcar. Vai chegar uma hora, pessoal, que esse café ele não vai ter capacidade mais, esse solvente não vai ter capacidade mais de dissolver o açúcar. E aí o açúcar vai começar a se acumular no fundo. E aí eu consigo enxergar duas fases e aí essa solução é uma solução saturada. Ela já ultrapassou a quantidade que ela aguenta dissolver. A solução insaturada, aqui outro exemplo, né? Água e açúcar também, eu vou jogando açúcar, vai ficando docinho, mas eu não consigo ver esse açúcar. Por quê? Porque ele está sendo dissolvido, então está uma solução insaturada ainda. Agora joga 1 quilo, né? Brincadeira, mas joga bastante açúcar dentro de um copo, pessoal, ele vai dissolver, dissolver, dissolver. Chega uma hora não vai conseguir dissolver mais, chega no limite de saturação dele e aí vai começar a sobrar açúcar no fundo. E isso é uma solução saturada, que já passou do limite que ela suporta de saturação. Tá bom, pessoal, entenderam o que é substâncias, entenderam que tem essa aula, a sacada dela, entendeu o que é mistura homogênea e heterogênea, tá? E depois falamos sobre solução, o que é uma solução saturada, uma solução insaturada. Pessoal, lembrando também o que influencia na solubilidade de uma solução. São três coisas que influenciam na solubilidade de uma solução. Uma é temperatura, a outra é pressão. E é só duas. Desculpa, eu falei três, mas são duas. Pessoal, quanto mais quente, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Por quê? Se eu pegar pensando numa água quente, a água quente está numa temperatura muito alta. Eu falei para vocês que a temperatura dá energia para as moléculas da água. Essas moléculas movimentam demais, essas moléculas de açúcar movimentam demais. E aí, pessoal, elas se desprendem e saem dessa solubilidade. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. E a pressão também, pessoal. Quando eu coloco pressão em cima dessa solução, ajuda na solubilidade, tá? Então, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Elas são proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Já a temperatura e a solubilidade inversamente proporcional.
Se você pegar um Guaraná, pessoal, lá tá dissolvido o gás dentro do Guaraná. Você não consegue ver o gás no meio da coca ali quando ela tá fechada. Mas quando você abre, sai toda a pressão de dentro dela, os gases começam a borbulhar, você consegue enxergar o gás. Ele não consegue mais ficar dissolvido. Então ele tá ficando. A solução ela fica saturada ao você abrir o refrigerante. Agora quando o refrigerante tá geladinho, né, sai pouco gás. Agora quando ele tá quente, você abre ele, aí esse gás sai tudo, porque o calor ali tá fazendo aquele gás vazado ali, tá bom? Então a solubilidade é influenciada pela temperatura e pela pressão, como eu expliquei para vocês. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.